Noite, te bendizemos, te agradecemos pela tua presença em meio aos louvores. A tua palavra, ela é real, ela é verdade. O Senhor habita no meio dos louvores do teu povo. Nós podemos sentir a tua presença e te agradecemos, Pai, pelo teu amor, pelas nossas vidas. Nessa hora nós confessamos, meu Deus, a inteira dependência da tua unção, da tua graça, daquilo que só o teu Espírito Santo pode te comunicar aos nossos corações através da tua palavra. Por isso, Pai, fale, meu Deus, que nós precisamos. E nós viemos aqui para te ouvir, Senhor, não para ouvir homens. Por isso, Pai, fala aos nossos corações e revela cada vez mais profundamente Jesus às nossas vidas. Nós oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, queria trazer um texto para a gente hoje, para a nossa reflexão. Está lá em João, capítulo 14, versículo 6. Palavra do Senhor lá no Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, quarto evangelho, quarto livro do Novo Testamento, João 14, versículo 6. Então diz assim a palavra do Senhor em João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É um texto bem conhecido, creio que é bem fácil de lembrar. No momento que Jesus estava falando sobre esse texto, ele falava um pouco sobre paternidade, sobre eternidade, sobre assuntos muito importantes, assuntos cruciais, que têm a ver com o Evangelho, com o Reino de Deus. Falava de destino, eram assuntos muito importantes, ele liberou essa palavra, que falava da identidade de quem ele era. Bom lembrar que a gente, como cristão, como filho de Deus, a gente tem que pegar a palavra não apenas para nos informar, também para nos transformar, principalmente para nos transformar, e também para que nós possamos ser mensageiros, e mais do que mensageiros, dessa própria mensagem na sociedade que a gente vive. Amém? Vocês estão aqui? Vocês estão ainda no céu lá? Aquele louvor, eu não sei se o céu desceu, se a gente subiu, mas em algum lugar a gente se encontrou. Meu Deus, o que foi aquilo? Ainda estou aqui meio zureta. Mas vamos lá. Então, o apostólico falou o seguinte, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, 1. Sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, quando Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, Paulo estava dizendo que ele estava imitando Jesus nessa declaração também. O que ele queria ser para os homens um caminho, queria ser uma pessoa de verdade, uma pessoa que tinha vida e queria conciliar os homens com Deus. Não ser Jesus, mas ser uma expressão do amor de Deus, como Jesus era. Amém? Nunca teremos a ousadia de ser Jesus, mas discípulos dele, sim. Cristãos, sim. Então, o mais importante dessa palavra apostólica é o fato de Jesus ser modelo para a vida do homem. Ele é modelo para a nossa vida na Terra. Contudo, a gente não pode deixar passar o fato de que, se essa palavra me alcança, eu tenho que ser modelo para as pessoas. Esse negócio de, olha, ouça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso está tão longe da nossa realidade como filhos de Deus. Isso é uma hipocrisia tão assim, desmedida. E a gente anda exatamente no outro extremo. A gente tem que estar alinhado aquilo que a gente fala com aquilo que a gente vive. Tem que ter coerência entre o nosso discurso e a nossa prática de vida. Aliás, a nossa prática de vida, sim, é a nossa pregação mais eloquente. Pode ser que as pessoas não ouçam o que você está falando, mas com certeza elas vão ouvir o que você está vivendo. Se é que você me entende. A sua vida, ela prega o Evangelho. A sua vida anuncia coisas, sendo elas boas ou ruins, mas ela está anunciando alguma coisa. E a tua vida, ela não mente. A sua vida anuncia a verdade. Você pode mentir com palavras, mas as suas atitudes revelam quem você é. Seja para o bem, seja para o mal. Amém? Então Jesus, quando chamou para ele, falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida,
Ele não estava falando de anunciar essas coisas, mas que nele você conseguia enxergar todas essas coisas. E o Evangelho nos convida a viver isso, a ser esse modelo na Terra. A possibilidade divina no humano. Quem gosta de falar muito isso é o apóstolo Marcel Alexandre, lá de Manaus. A possibilidade divina no humano. É o que as pessoas querem ver. Porque o Evangelho é um desafio. É um desafio. Chama para perdoar quem você não quer perdoar. Chama para amar quem você tem muitos motivos. Um caderninho cheio de motivos para não amar. Chama para orar pelos seus inimigos. Olha, ore pelos seus inimigos. Eu falei, Senhor, tudo bem, mata ele, quebra ele, né? E não é essa oração que Deus tem em mente. Amém? Por incrível, alguém riu aí e falou assim, era essa oração, confirmação, Deus falou na igreja do domingo. Não é essa, irmão. Amém? Não é essa que Deus quer. Ore pelos seus inimigos para abençoar eles. Ser tu uma bênção. Então a gente tem vontade de fazer essas coisas? Fala a verdade. Vocês têm vontade? Tem vontade? Você tem anjo aqui, gente. Glória a Deus. Ora por mim no final. Vou até me ajoelhar. Então, na alma você não tem vontade. No corpo você não tem vontade. Por isso é necessário que você entre no espírito. Nesse nível espiritual. E às vezes a gente acha assim, eu sou um homem tendo experiências espirituais. Não, não, não. Você é um espírito tendo uma experiência humana na Terra. Então, forte é o espiritual. Então, a gente tem que transcender no espírito. É ali que você transcende, sai desse mundo egoísta, de vingança, de pegar a pessoa na unha, de não querer orar, não querer perdoar, não querer amar, e pagar as pessoas segundo elas fazem com você, retribuindo as pessoas. E quando a gente entra nessa linha de retribuição, de fazer na medida com que as pessoas fazem na gente, duas coisas acontecem. Né? No mínimo duas coisas. Primeiro, você se coloca na mão das pessoas. Que você vai ser uma expressão do que aquilo que as pessoas são com você. Então, se as pessoas são ruins com você, você será uma pessoa ruim. Você está entendendo isso? Então, quando eu não estou no Espírito e não fluo em Deus, e não vivo essa palavra, não quero ser esse modelo, eu vou ser um reflexo do que as pessoas são comigo. Então, eu estou colocando a minha vida, o meu destino na mão das pessoas. E das pessoas piores. Que elas vão te afetar e você vai ser afetado com aquilo. E você vai responder à altura daquilo. Então, essa é a primeira coisa muito ruim. E a segunda é você não vai fluir em Deus. E não vai cumprir o propósito que Deus tem para você. Amém? Que é pagar o mal com o bem. E você está sendo influenciado e não influenciando. Você está sendo moldado e você não está moldando. Amém? E você não está trazendo o reino de Deus. Você só está repetindo o que você está vendo. Tem alguns que falam que nós somos repetidores daquilo que a gente vê. Então, querido, olhe para o céu, olhe para cima, para repetir aquilo que está no coração do Pai, não no coração dos homens. Amém? Por isso que a Bíblia falou, olharam para Ele e foram iluminados. E o rosto já não estava mais confuso. Então, toda a confusão sai do nosso rosto. Quando a gente olha para Ele, é iluminado. E não responde à terra, mas responde ao céu. Isso que vai fazer essa terra um lugar melhor. Amém? Você crê nessa palavra? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Então, Jesus era modelo. A terra estava uma bagunça e ainda está uma bela de uma bagunça. E nós tínhamos tudo. Deus nos fez com tudo para a gente ter uma vida plena e feliz. Contudo, o caminho que o homem sempre escolhe andar é um caminho assim, de egoísmo, de buscar os seus próprios interesses, um caminho de buscar o interesse próprio. Então Deus enviou o modelo do céu. Não só uma palavra perfeita, mas alguém que personificava o caráter e a vida de Deus. Jesus. As empresas fazem isso. Claro, alguém deve ter lido a Bíblia e captou essa mensagem, que quando eles querem melhorar o nível dos seus funcionários, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas é uma verdade, fica fácil de exemplificar, que quando uma empresa quer levantar o nível dos seus funcionários, dizendo que eles têm que comparecer bem arrumados, com a barba feita, pontuais, que eles sejam corteses no seu atendimento com o público, que sejam pessoas boas. E aí eles fazem aquela lista de exigências e às vezes fica difícil de compreender, difícil de viver. Aí o que eles fazem? Eles pegam o melhor funcionário do mês, tiram a foto do cara, dão uma bonificação,
coloca um quadro, a foto dele e fala, esse é o nosso funcionário do mês. O que eles estão dizendo? Essa pessoa personifica a visão do nosso negócio, da nossa empresa. Olha para ele e imita esse cara. Fica fácil, fica simples. Aí a pessoa quer ser bonificada, ela quer ser aplaudida, reconhecida. Então ela olha para o que o cara está fazendo e faz igual. Então o céu fez isso primeiro. O céu enviou profetas, enviou pessoas para anunciar a palavra, mas por fim enviou o Filho amado, que era a personificação perfeita. Ele, em Jesus estava a plenitude de Deus. Então olhava-se para Jesus e via-se o céu. Valnice Milhomes, uma mulher muito conhecida na nossa nação brasileira, a apóstola Valnice, ela tem uma declaração que fica fácil de entender, que é uma abreviação, não, é um resumo, obrigado. Está vendo? Bom ter discípulo. É um resumo do que é ser cristão. Olha o que ela fala. Ser cristão é ser a reprodução de Cristo no seu caráter e na sua missão. Então, ser cristão, eu tenho que ter o caráter de Cristo e cumprir a missão que Cristo cumpria. Fora isso, é conversa. Fora isso, é qualquer outra coisa que não é o cristianismo. Então, o cristão tem que ter o caráter de Cristo. O apóstolo Paulo, ele falava, olha, tem uma coisa que eu me afadigo, que eu trabalho e que eu me empenho muito. Está lá na Bíblia, numa das cartas dele. Por isso eu trabalho, por isso eu me esforço, por isso eu me afadigo, até que Cristo seja formado em vós. Então ele, como bom discipulador, como bom mentor, como um bom pastor, ele se esforçava na vida de cada um dos seus discípulos para formar o caráter de Cristo. Então, ser cristão é ser reprodução de Cristo no seu caráter e na sua missão. Amém? Então, o primeiro ponto que eu queria falar é, claro, eu sou o caminho. Essa declaração reafirma que não podemos apenas, isso trazendo para a gente, tá? Jesus falou, eu sou o imitador de Jesus, eu sou imitador daquilo que ele fala, daquilo que ele faz, do caráter e da missão dele. Então, essa declaração reafirma que não podemos apenas pregar sobre o caminho, indicar o caminho, apontar o caminho. Temos que ser o caminho. As pessoas têm que olhar para nós e ver essa realidade de Deus, essa verdade em nós. A gente tem que apontar e ser esse caminho. Então, palavras podem até inspirar pessoas, e inspiram, mas só o exemplo, só um modelo de vida que arrasta, que leva pessoas. Então, o que é um caminho? O caminho é uma estrada. O caminho é uma obra feita para facilitar alguém para chegar no destino de uma forma mais fácil, rápida e sem se perder. Inclusive, as margens da estrada, do caminho, ela assegura que o viajante não perca a direção, não erre a direção. Então, é uma estrutura que te ajuda a alcançar um destino. Então, todos nós estamos numa jornada de vida. Todos nós procuramos achar um caminho. Eventualmente, olhamos para o lado, olhamos para as pessoas, e se vemos vida nelas, se elas estão vivas, vibrantes, a gente costuma fixar mais o olhar e ter elas como referência. Então começamos a andar pelos caminhos que essas pessoas andam e pelos caminhos que elas abriram. E todos nós, sem exceção, estamos à procura dessas referências. Precisamos de referências, aliás. Chamamos às vezes de mentores, pessoas que nos inspiram, líderes. Agora a moda é os coaches. Alguns chamam até de ídolos, né? Crianças falam, pô, quem é seu ídolo? Meu ídolo é um jogador tal. O ser humano busca referências. Vocês estão compreendendo isso? Sim ou não? Buscam referências. A gente está à busca de referências. Por isso que Jesus falou, olha para mim, eu sou o caminho, eu sou a referência, eu vou apontar para onde a gente tem que ir. Então buscamos referências, esses caminhos, até sem perceber. Até sem perceber. Você vê isso quando você vê os nossos filhos usando camisa de futebol, com o nome lá de Neymar, com o nome de Messi. Às vezes não é nem um jogador que é do time da seleção do país dele. Às vezes até de outro país. Mas como ele olha aquela pessoa e aquilo inspira ele, porque é uma pessoa que aparece nos jornais, aparece, o nome dele é levantado, fica uma pessoa de referência, e ela olha para aquela pessoa e busca como um vencedor. Fala, eu quero ser aquele cara, porque aquele cara é um vencedor. Aquele cara conquistou. Aquele cara tem, assim, eminência. Ele está aparecendo.
é uma referência para mim. Geralmente os jovens buscam muito isso. Às vezes um cantor, um artista, um atleta. E a gente anda pelo mesmo caminho, buscando referências, buscando pessoas. Na igreja, graças a Deus, nossos modelos são homens e mulheres cheios de vida de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Você vai ser referência porque você vai ter muita vida de Deus. Pessoas que amam e são fiéis às suas famílias. Pessoas que têm amigos de verdade e que trabalham por fazer mais amizade. Fazem bem à sociedade que vivem. Pessoas humildes e sempre prontas a estender a mão para aqueles que precisam de uma ajuda. Esses devem ser as nossas referências. E nós devemos ser essas referências. Para essas pessoas a gente tem que olhar. A gente tem que olhar para elas como um caminho, como uma referência e como modelo a ser seguido. Por isso é tão saudável fazer parte de uma igreja. Quando a gente não faz parte da igreja, quando a gente não está nessa sociedade, nessa comunidade, melhor dizendo, nessa família, a gente pode buscar outras referências que não têm os mesmos valores que a gente tem. E a gente pode se perder naquilo que Deus tem para nós. E pior, perder coisas preciosas que o mundo lá não valoriza, mas que Deus nos ensina a valorizar. Alguém conhece alguém que já perdeu família por pouca coisa lá fora? Sim ou não? Sim. Conhece alguma história? Poxa, o cara tinha uma família? Sim. Tinha esposa, casada há quantos anos? Tinha filhos? Tinha uma história. E o que aconteceu lá? O cara conheceu uma pessoa e aí, por uma noite de prazer, ou sei lá, perdeu a família inteira. Por uma coisa que depois se arrepende o resto da vida. E aí foi o quê? Porque não tinha uma referência. De repente a referência dele era um cantor sertanejo, que já estava no 5º ou no 6º casamento, e para ele aquilo era normal. Ou de repente a referência dele é uma novela da Rede Globo, onde as pessoas trocam de casal como trocam de roupa. Eu não sei. As pessoas buscam referência e se elas estão olhando para um lado errado, elas vão errar, elas vão se lascar. Amém? Por isso é importante a gente entender que as nossas vidas são referências. Então, quando o apóstolo Paulo falava sobre imitar Jesus e seu caminho, ele nos revela que o estilo de vida que você vai escolher imitar de alguém também será imitado. Você está buscando referência de alguém, algum homem de Deus, uma mulher de Deus. Você vai buscar essa referência como caminho, você também vai ser referência para outras pessoas. Principalmente, vocês estão me ouvindo? Seus filhos provavelmente vão andar no caminho que você está abrindo. Uma vez um cara me falou, eu nem acreditei que ele falou aquilo. O cara, eu sabia que ele fumava muito, bebia muito, tinha uma vida desregrada. E ele me procurou falando comigo que o filho dele estava tendo problema com maconha. Eu falei, mas ele me ajuda, eu não sei porque ele está fumando maconha. Eu falei, será que você também fuma? E também fuma cigarro, também bebe desvaradamente? Será que tem alguma ligação? Talvez não, não sei. Me ajuda a ver isso. Eu nem falei isso com ele, porque eu fiquei assim tão atônito. Eu falei, gente, o pai faz, o filho vai fazer. Ele está vendo o pai fazendo, é uma referência. O pai faz uma coisa errada, o filho vai fazer uma coisa errada. Às vezes a gente faz a coisa certa e o filho faz errado por um tempo. Depois ele vai ver, não, meu pai está certo, ele vai e acertar o caminho. Amém? Então, queridos, nós somos caminhos para as pessoas, referências. Você busca referência, mas você também é referência. Estão olhando para você e estão tendo uma boa referência. Tem pessoas dentro da igreja, não vou falar nomes, tá? Mas que eu olho para pessoas dentro da igreja, talvez você nem saiba, mas são referências para mim. Eu olho pessoas fazendo certas coisas que aquilo fortalece a minha fé, de ver as pessoas assim se doando, amando. Eu vejo pessoas fazendo coisas e falei assim, eu acho que eu não faria esse negócio que estão fazendo. Eu sou pastor da igreja. Então essas pessoas são referências, são caminho para mim, estimulam a minha fé, apontam uma direção. E não fizeram isso com discurso, não fizeram isso com uma bronca, nem com uma exortação. Estão fazendo naturalmente, vivendo a vida cristã diária. Amém? Eu creio que você também pode ser esse caminho em Deus. A Bíblia fala, se depois meus imitadores, assim como sou de Cristo, Jesus bateu no peito e falou, eu sou o caminho. E eu creio que você pode ser o caminho, a referência para muita gente. Muita gente que está perdida precisa se encontrar e você vai ser o caminho.
Amém? Elas vão ver Cristo na sua vida e vão andar nas suas pisadas e vão encontrar com o Salvador delas. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Então, nossas escolhas se tornam caminhos onde as pessoas que nos apreciam andarão. As nossas escolhas se tornam caminhos que as pessoas que nos apreciam andarão. As pessoas que você ama vão andar nesse caminho. Então, você é um modelo. Preste atenção. Não é só você que está nessa jornada. É você e as pessoas que você mais ama vão andar junto contigo. Então, esse é mais um motivo bom, né? Para a gente olhar para Jesus e imitar Ele. Segundo, a verdade. A verdade. Sabemos que a Bíblia confere a paternidade da mentira ao diabo. João 8,44. O Senhor Jesus reivindica a verdade como sendo quem Ele é, não somente o que Ele fala. Veja as suas palavras. Eu sou a verdade. João 14,6. Mais uma vez, o Senhor frisa o fato de que devemos ser verdadeiros em tudo e não apenas naquilo que falamos. Viver vida de fachada já é uma mentira. Um exemplo claro, fica fácil para a gente entender, ainda mais nessa era de mídia social, quando as pessoas entram na rede social, preste atenção, e só publicam uma parte da sua vida, uma parte, só os pontos mais altos, só aquilo que é melhor, porque isso gera mais curtida, mais apreciação, mais aplauso, e não publica os fatos normais. Quem olha o seu perfil vai ter uma falsa impressão que sua vida é feita de apenas boa comida, passeios, luxo, prazeres, o que não é uma verdade total. Lembrando que uma meia-verdade é uma mentira completa. Eu sei que a gente quer passar o nosso melhor. Isso, preste atenção, gente. Isso aqui não é uma palavra de acusação, tá? É uma palavra de alerta de Deus. Eu sempre friso aqui. Quando a gente é encontrado com uma palavra, não é Deus nos acurralando num canto dizendo, você está errado, você não presta. Mas é Deus falando, meu filho, eu estou trazendo para você uma verdade, para que você tenha aqui uma chance de parar de errar aqui. Amém? E essa é uma das vezes. Quando você posta que você está comendo uma comida boa, é legal isso. Mas ninguém posta arroz com ovo. Quando você posta que está passeando em Búzios, não tem problema, é legal você estar em Búzios. Mas nunca você posta quando você está no dia a dia, fazendo alguma coisa aqui em Macaé. E acho que Macaé é mais bonito que Búzios. Puxei demais, né? Amo a minha cidade. Búzios é bonito também. A gente tem a tendência de postar só o que tá bom, só os pontos altos do nosso dia, da nossa semana. E aí quem olha a sua mídia social, seu Instagram, seu Face, sei lá o que você posta, vai ter uma falsa impressão que a tua vida é só glória. A sua vida é só highlight, só coisa boa, só momentos incríveis. Você é uma pessoa que... Eu vi até um meme esses dias, que o cara chegou num lugar e tinha uma pessoa, um pedinte na rua. Dá uma comidinha, por favor. O cara, fulano, é você? Eu falei, sou. Ué, eu vi o teu Instagram, você estava fazendo uma viagem internacional, suas empresas estão indo muito bem. O cara levantou, no Instagram eu estou indo muito bem, as empresas estão crescendo, eu estou viajando, eu estou bem, mas a vida real, estou com fome, tem uma comida para me dar? Era tipo, estava colocando a coisa em extremos para a gente entender que isso acontece. Existem filtros que as mulheres estão usando que nenhum marido conhece. Quem é essa mulher aqui? Sou eu. É um filtro, meu irmão. Você entra ali, entra um cara mais ou menos, sai Brad Pitt. Só dá um Angelina Jolie e Brad Pitt na internet agora. Filtro poderoso. A mulher chamou o marido da mulher, você tá gostando de mim? O cara olhou pro telefone, olhava pra cara da mulher, olhou pro telefone. Falei, aqui tá mais bonito. A mulher foi desligou o filtro. Falei, fica quieto aqui, vou desligar esse negócio. Isso é uma mentira? É mentira. A sua vida é só isso? Sabe o que acontece? A gente está passando uma meia-verdade, que é uma mentira completa, e a gente está fazendo mal às pessoas que olham para a nossa vida, têm inveja de nós, de uma vida que você posta, e que nem você tem. Você está postando, mas não tem ela, mas você está postando. Tem inveja de você, e outros se sentem mal. Você tem uma vida tão legal, a vida deles é tão miserável, eles se comparam, se sentem tão mal com isso. De um tempo para cá eu parei de postar coisa muito legal, assim, eu posto as medianas,
para ficar dentro da realidade. Porque a gente tem a tendência de postar o que é muito legal. E você entra na internet, só tem coisa legal. É o dia a dia, não é legal o tempo todo. Né? Para ver o gramado verde, você tem que plantar o gramado. Ninguém planta lá, estou cavando. Eu só planto, eu mostro o gramado verdinho. Aí então, eu estou lá, nosso gramado, todo final de tarde estou regando ele. Nunca posto regando. Se tiver bonitinho, olha o gramado bonitinho. Ainda tem uns que pegam uma bomba e jogam assim, ó, no terreno, quando estoura, sai uma casa. Já viu isso? Meu filho, até aquela casa nascer. Nunca viu essa postagem, não? Não, é assim, o cara chega no terreno, não tem nada, tem uns escombrozinhos, começando os gravetinhos da casa. Aí joga uma bomba assim, e volta, a casa está pronta. Fala assim, gente, é assim que funciona? Não. É muita relação para chegar até o final. Então a mídia social não é verdade. É um mundo de ilusão. E a gente entra lá para alimentar isso. E eu falo com todo amor, vamos rever a forma que a gente está postando ali. Você usa um filtro menos poderoso um pouco, dá uma diminuição, um filtro que dá um batonzinho e um olhinho, tá legal. Um cíliozinho de leve. Mas aquele que transforma você em, sei lá em quê, pega menos. Amém? Homens também aí. Vocês estão entendendo, né? A gente pergunta, que mal que é nisso? Ah, sim, é um mal que não é verdade, a gente entristece pessoas. Então a rede social se tornou um mundo de ilusão, mentira mesmo. Até os filtros, meu Deus, já falei disso. Então a Bíblia presta tanto zelo pela verdade, a Bíblia, a palavra do Senhor presta tanto zelo pela verdade, uma verdade real e completa, que fala de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Fala das vitórias que ele teve, dos gigantes que ele derrubou, do caráter que ele tinha, do rei que se tornou, das batalhas que ele teve. Cada batalha é terrível, mas a Bíblia não está excluindo a história dos erros dele. Mostra lá que ele errou com Betseba, que ele olhou lá para a mulher que não devia olhar, traiu com aquela mulher que não era dele, mandou matar o cara. Contou a história, contou o podre do cara todo. Então tem a história boa? Tem. Tem a história ruim? Tem tudo. Então integralmente está ali. Você vai lá em Apocalipse, por exemplo. O Senhor, quando revela cada igreja, Deus fala assim, tenho visto as tuas obras. Eu vejo que você odeia o que eu odeio, que você é zeloso, não sei o quê. Começa a tecer vários elogios. Mas tenho contra ti que deixou o primeiro amor. Volta aonde se arrepende e pratica as primeiras obras, para que eu não descarte você. E aí depois termina elogiando de novo. Então Deus vê a parte boa, vê a parte ruim e mostra tudo. Isso é verdade integral, não uma meia-verdade, uma parte. Então você não precisa apresentar só uma parte. Por isso que os caras namoram, né? Só mostra a parte boa, cheiroso, maravilhoso. Pô, que casa, filho. Acorda com a mulher do lado e falou, cadê o olho? Está dentro do copo, o cílio está não sei aonde. A verdadeira propaganda enganosa tem um... Eu exagerei, né? O olho dentro do copo morreu, né? Não, tem uma mulher que aparece maquiada na internet e fala, Jesus, não dá para acreditar, não. Eu chamei e falei, Flávio, isso aqui é verdade. A mulher tirou o dentador, tirou o cabelo, falei, Jesus, tirou o cílio, falei, gente, tirou a lente, falei, o que está se transformando esse negócio aqui? Gente, a mulher saiu de um 10 para um meia dúzia, se ela por 5, eu não sei, com menos 3. Isso é uma propaganda enganosa. Isso é mentira ou não é? Pode se maquiar, irmão, mas tem uns maquiadores que são muito bons aí demais. Começa a virar fake. Então a verdade é em toda a expressão de quem nós somos. Outra coisa, olha só, o personagem só atrai interesseiros. Você realmente não quer se ver cercado de interesseiros. Sim ou não? Pessoas reais atraem pessoas reais. Personagem só atrai plateia. E outra, um personagem clama por aplauso, mas um ser humano real clama por amor. Então, muito melhor do que curtida e aplauso, são pessoas reais do seu lado, te chamando por quem você é, e não por quem você representa ou posta na internet. Amém? Você pegou essa? Terceiro, a vida. A vida. Está aí um artigo de primeiríssima necessidade e que está cheio de falsificação. Vida de verdade. João 10,10, o Senhor fala o seguinte,
O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então a promessa de Jesus em João 10:10, vida abundante, vem de encontro ao clamor da alma humana. Queremos tanto a vida abundante, uma vida relevante, uma vida cheia de propósito, uma vida cheia de realizações, que acabamos embarcando, e às vezes, em propostas falsas, que no final não trazem a vida que prometem. A gente é dono disso, o mundo quer vender isso. Compre uma roupa nova e você vai ser o cara, compre um carro tal, e aí você vai ser feliz demais. E eles vendem esse negócio e a gente compra essa história. A gente embarca nisso aí. E o Senhor está dizendo, eu tenho essa vida para dar para vocês. A vida abundante vem de Deus, não vem do que o mundo pode te oferecer. O mundo pode te dar amenidade, pode te dar coisa. É bom que você tenha todas essas coisas. E teve um homem chamado Salomão. Ele esteve na terra para te mostrar isso. Em uma das declarações, Salomão falou, um dos homens mais ricos que pisaram nessa terra. Ele tinha minas de ouro, minas de prata. A gente foi lá em Eilat. Um dia você vai lá em Israel. E lá tem a réplica do templo, quando era um tabernáculo ainda móvel. E tinha lá as minas do rei Salomão. Ele era um homem milionário, ele tinha barcos, ele era um cara muito rico. E ele fez a seguinte declaração: nada que o meu coração desejou, eu neguei. Ele teve um harém de mais de 1000 mulheres, fora as concubinas. Acho que foi por isso que ele morreu no final de doido. Era muita mulher na cabeça. Imagina o quanto de sogra ele tinha, coitado. 1000 sogras. Me perdoa, Senhor. Mas vamos lá. Olha a declaração dele. Nada que o meu coração desejou, eu me furtei em ter. Imagina um cara rico pra caramba. Ele tinha tudo. Mas cheguei à conclusão que tudo debaixo do sol é apenas vaidade e cansaço. E o melhor que o homem pode fazer é servir o seu Deus e amar e andar em integridade. Então esse cara teve tudo. Tudo que ele desejou, ele teve. E viu que debaixo do sol nada podia aplacar essa fome que o homem tem interior, que só Deus pode. Então ele falou que debaixo do sol não tinha nada. Isso quer dizer o quê? Que acima do sol tem um Senhor Todo-Poderoso, que nos conhece, sabe a nossa estrutura. E ele é do tamanho desse buraco que todo ser humano tem, que só Deus pode completar. Amém? Então essa vida Jesus tem para dar, a vida abundante que todo ser humano quer. Olha o que está escrito em Jeremias 2,13. Adoro essa palavra. Parei de pregar um tempo para não ficar muito repetitivo. Jeremias 2,13. Porque o meu povo me fez duas maldades. A mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, que não retêm água. Duas maldades. Deus tem vida, na verdade, um manancial de águas vivas, e nós deixamos esse manancial, que é o nosso Criador, pegamos a nossa pazinha e começamos a cavar cisternas rotas que não retêm água. Eu vou comprar uma roupa para ser feliz. Aí compro a roupa fica velha. E já preciso de uma roupa mais nova. Uma vez, não sei quem me disse que estava uma pessoa naquele lugar que faz a unha, qual é o nome? Manicure, cabeleireiro. Lugar que as mulheres falam um pouco, né? É uma maravilha aquilo ali. Aí elas estavam conversando ali e tal. A mulher, eu estou tão triste hoje, vou no shopping comprar, gastar para ficar feliz. E com certeza foi, comprou um pó de roupa nova, aí você sai feliz com aquela roupa nova. É uma cisterna rota que a gente vai cavando. Aí você fica felizinho com a roupa, só que a água vai escoando, daqui a pouco a roupa fica velha, e a felicidade foi embora com a roupa velha. É isso que a Bíblia está falando. O homem deixa o manancial de águas vivas, que é Deus que supre a necessidade da alma humana, e começa a cavar cisterna rota. Começa a buscar felicidade em coisas que não suprem. Parece como droga. O cara usa um pouco de droga, já não satisfaz, aumenta a quantidade para ver se satisfaz, vai aumentando e nunca satisfaz. Porque é uma cisterna rota, ela não retém água. As coisas que o mundo pode dar não suprem a alma humana, ao ponto de nos deixar plenamente felizes, como só Deus pode fazer. Amém? A vida abundante só Deus tem para dar. Amém? Ele dá propósito para a vida humana. Ele sacia a nossa alma, só Deus faz isso. Não adianta buscar em outro lugar. A Bíblia fala, Deus dizendo, duas maldades me fizeram a humanidade, o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas. Ele estava pensando, eu tenho tudo para dar para vocês. Esse rombo que está no coração de vocês, no peito de vocês, eu posso preencher isso aí, esse vazio.
Eu sou um manancial de águas vivas, eu tenho vida para dar para vocês. Essa foi a primeira maldade. Vocês me deixaram pegar uma pazinha, que é o jeito de vocês, e tentaram aplacar essa fome de vida com coisas materiais. Isso não vai suprir. São cisternas rotas que não retêm água. E outra palavra que vem nessa linha, está lá em Isaías 55:2. Também outra palavra que eu gosto muito. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Deus perguntando, interrogação. Por que vocês estão gastando dinheiro naquilo que não é pão? Interrogação. E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer vocês? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Amém? Deus está falando, olha, vocês estão gastando em coisas que não suprem vocês. Será que vocês já não perceberam até agora? Será que a vida até agora, buscando da forma de vocês, não foi suficiente para revelar que nesse lugar não tem plenitude de vida? Que essas coisas não vão suprir vocês completamente? E aí Deus fala, olha, me ouça que eu tenho para dar para vocês algo que supre vocês. E comigo vocês vão ter vida na alma. E é o que a gente quer. Caleb, peraí. Temos que saber onde achar a vida de verdade. Para termos casamentos de verdade, sermos pais de verdade, termos famílias de verdade, amigos de verdade. Deus é a fonte da vida. E temos que estar ligados. Aí teremos para nós e para todos que se aproximarem de nós, vida de Deus. Como a Bíblia fala, aquele que crê no Senhor, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então essa vida vai fluir e vai tirar a sede e a fome das pessoas. Finalizando, o Senhor diz, ninguém vem ao Pai, repete comigo, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Imitar Jesus nesse quesito é uma grande responsabilidade. Ser canal de Deus para as pessoas é uma grande responsabilidade. Mas é exatamente o que Ele pede de nós. É o que Ele quer de nós. As pessoas veem Deus nas nossas vidas para depois tomarem a decisão de seguirem a Deus. Jesus, a Bíblia fala, tinha um ministério chamado Ministério da Reconciliação. 2 Coríntios 5,18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Cristo Jesus. E Ele nos deu o ministério da reconciliação. Então Deus está dizendo que as pessoas vão a Deus através das nossas vidas. Ou não. De ver Deus na nossa vida, que faz a diferença. Uma vez eu estava cuidando de uma família e eu não sabia de toda a história, mas sabia que eles estavam quase se separando e muita dificuldade no casamento. E eu entrei na vida daquele rapaz, eu levei para a igreja e eu achei que engraçado que rapidamente a esposa dele apareceu na igreja. E depois ela, com um tempo depois, sumiu. E aí depois ela me confidenciou que ela foi na igreja. Porque ela estava achando que o marido estava indo na igreja para paquerar outras mulheres. Aí você imagina como que era a fama desse cara. A mulher foi na igreja para ver se o cara não estava indo na igreja para paquerar outras mulheres. Pois bem, Deus me levou na vida desse camarada. E ele falou para mim que eu fui um João Batista na vida dele. Eu falei, como assim João Batista? Foi aquele que veio e preparou o caminho para o Senhor. Ele me contou essa história e um dia eu estava na casa dele e o filho dele, que hoje acho que já toca no altar, puxou minha calça. Aí eu olhei e falei, o que foi? Ele falou, obrigado, tio. Meu pai voltou para casa. Minha família está de novo. Os meus pais estão juntos. Obrigado por ter feito isso. E aí naquela hora caiu a ficha e falei, cara, olha a importância da gente viver o cristianismo real, verdadeiro.
de não apontar o caminho, mas de ser o caminho. De não falar da verdade, mas ser a verdade. Amém? De ter vida de Deus. E ser esse homem que vive o ministério da reconciliação. As pessoas chegarem em você e você levar elas para Deus. Restaurando famílias e vidas. Quando aquilo aconteceu, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Isso é precioso demais. Você entrar na vida de uma pessoa destruída, toda quebrada, famílias todas destroçadas, e você ser o instrumento nas mãos de Deus para restaurar uma família inteira, para trazer cura no seio da família. Gente, eu não sei se tem algo que paga melhor do que isso, mas eu estou bem satisfeito com esse salário. Muito satisfeito. Feliz da vida. Eu falei, Senhor, quero fazer por resto da vida. Por isso que ele falou, e deu aos homens o ministério da reconciliação. Que só quando você reconciliar os homens com Deus, e você for instrumento para isso, sendo o caminho, a verdade e a vida, as pessoas vão ver Deus na sua vida e vão ter suas vidas restauradas. Deus não delegou isso a anjos. E a Bíblia fala que os anjos ansiavam em pregar o Evangelho, em viver isso. Mas Deus deu aos homens, a mim e a você, esse privilégio de viver isso. Amém? E tem uma história que conta, para você ver como é que é poderoso viver o Evangelho, que uns missionários chegaram na África e encontraram uma tribo meio que bem afastada e começaram ali a falar do Evangelho. Tinha um tradutor e falavam como que Jesus amava, como que Jesus fazia, como que Jesus andava, como que ele tocava, os milagres que ele faz. Começou a contar a história de Jesus. E no meio dessa pregação, dessa pregação do Evangelho, aquelas pessoas da tribo falaram assim, esse tal de Jesus já passou aqui. Como assim? Jesus passou aqui? Tudo que você está falando, alguém passou e viveu com a gente. E tocou a gente, amou a gente, curou a gente, cuidou da gente. Jesus passou aqui. E eles entenderam que havia passado um missionário antes que eles, que não pregou com palavras, mas pregou com a vida, com atitudes. E é isso que o mundo está precisando. O mundo não precisa de mais uma pregação sobre amor. O mundo precisa ser amado. O mundo não precisa de uma grande explicação sobre perdão. As pessoas querem ser perdoadas. Ninguém quer ouvir falar de um Deus. É legal ouvir um Deus de segunda chance. As pessoas querem ter uma segunda chance a partir da sua vida. Amém? Um Deus distante que... Não, eles querem ver Deus em você. Para falar, existe Deus porque transformou a vida de uma pessoa. E o que eu vejo nela, eu não vejo ninguém mais. Eu quero Deus que essa pessoa está vivendo comigo. Amém? Você crê nisso? Crê nessa verdade. Diga, eu sou em Deus o caminho, a verdade e a vida. E eu vou levar muitas pessoas ao Pai a partir de... Queria te convidar a ficar em pé nessa hora. É uma responsabilidade? É. E é exatamente o que Deus quer de nós. A tua pregação mais eloquente não é aquilo que você fala. A tua pregação mais eloquente é aquilo que você é. Aquilo que você fala pode mentir, mas aquilo que você é a expressão da verdade. A gente não mente com as nossas atitudes. Então, querido, seja verdade, seja vida, seja caminho. E aí você vai ser instrumento de Deus para salvar muitas pessoas. Você quer ouvir essa palavra queimou no teu coração. Eu te convido a vir à frente do altar. Você quer viver ela na plenitude? Vem à frente. Vamos orar, pedindo a Deus que essa palavra seja verdade nos nossos corações e nas nossas vidas. Feche seus olhos. Recline a sua cabeça. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra que nos alcançou. Espírito Santo de Deus, que essa palavra continue ecoando em nossos corações. Escreve a palavra do Senhor em nossos corações, para não pecarmos contra o Pai. Nos fortalece, opera em nós o querer e o efetuar segundo o teu poder que nós opera.
para que possamos viver essa palavra, para que possamos ser o caminho para muitos, a verdade e a vida, e conduzir muitas pessoas ao reino, através do nosso testemunho de vida, através do nosso cristianismo na prática. Senhor, nos capacita para isso, Senhor. Usa as nossas vidas, Pai, para alcançar os nossos familiares, as nossas famílias, os nossos amigos, os nossos vizinhos, as pessoas que estão perdidas, Senhor, e carecem de um encontro contigo. Usa-nos, Pai. Eis as nossas vidas, Senhor. Usa-nos, Pai, para os teus propósitos eternos. Nós ficaremos felizes com isso e te honraremos. Em nome de Jesus. Amém. É muito satisfatório ser instrumento de Deus para trazer vida para as pessoas. É muito satisfatório. Primeiro, porque você já está recebendo de Deus aquilo que é tão precioso, que vai chamar a atenção das pessoas para a sua vida. Imagina, você já está vivendo isso. Você já está se beneficiando da vida de Deus. Isso já seria muito bom. Mas como a Bíblia fala que tudo que eu recebo de graça, eu devo dar de graça, você vai retribuir essa vida que Deus está dando. E as pessoas vão ficar tão felizes com isso. E você vai construir amizades verdadeiras que você nunca construiu antes. É dessa forma. Elas vão ter gratidão por você. Isso meu Deus, isso é precioso demais. Isso é do céu. Isso é a ideia do céu para fazer a terra funcionar. E vai começar a partir de nós. Por isso que a Bíblia fala, se disserem para você, o reino de Deus está chegando aqui, ou está chegando ali, não deem ouvidos a isso. A Bíblia fala, o reino de Deus está dentro de você. Deus está dentro de você. Amém? É aí que eles vão ver Deus, na sua vida. E vão querer o Deus que você serve, porque Deus transformou a sua vida. Sua vida vai ser tão boa que elas vão querer o que você tem. E aí você vai dizer assim, vem ver. Amém? Eu queria fazer mais uma oração essa noite. Você que veio aqui, ouviu essa palavra queimou no teu coração. Você quer entregar sua vida para esse Jesus, para que Ele seja Senhor e Salvador da sua vida. Ou se você se desviou dos caminhos e quer voltar, basta levantar a sua mão dizendo, eu quero sim aceitar Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Glória a Deus. Mais alguém aceitando Jesus essa noite? Glória a Deus. É noite de salvação, querido. Você que levantou a sua mão, vem aqui à frente, eu quero orar contigo. O Ministério do Louvor pode subir. Mais alguém? Olhem para mim. Repitam essa oração. Diga, Pai, eu creio que Jesus morreu na cruz pela minha vida. Mas Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. A Bíblia fala que quando a gente faz essa oração, o Pai que está no céu faz uma festa. Porque a gente tinha uma vida longe dele e errávamos o caminho. Mas agora a gente vai andar nele. O caminho, na verdade, na vida. A nossa vida vai ser completamente transformada. Por isso que no céu tem uma festa. Mas aqui na terra Ele não deixa a gente sozinho. Ele nos dá uma família chamada igreja. Olha para trás, olha a família de vocês. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Diga, boa essa palavra. Louvado seja Deus. É isso aí. Eu estimulo você a trazer seus familiares aqui nessa igreja. A levar os teus amigos, os teus parentes, as pessoas que você tem apreço.
a escutarem a voz do Senhor, a palavra de Deus, para que eles se convertam ao Senhor e sejam salvos. E vai ser uma alegria tão grande. Eu fico feliz por, às vezes, pessoas que eu nem conheço. Falei, gente, que coisa. Imagina quando é alguém da família. Você vai dar pirueta, vai ficar feliz da vida. Quando a gente vê aqui a esposa vendo o marido se converter, é uma alegria tão grande. Famílias inteiras se convertendo. É uma alegria que, meu Deus, só quem está no reino sabe. Uma vida, se é preciosa aos olhos de Deus, também tem que ser preciosa aos nossos olhos. Afinal, nós somos filhos desse Deus eterno. Amém? Tem mulher aí? Tem mulher quinta-feira, no próximo domingo, culto da Páscoa, especial culto da Páscoa, culto do Cordeiro, não do Coelho. Olha como que é libertador. A gente fala para você não cultuar o Coelho, que não existe, mas o Cordeiro, e não gastar seu dinheiro com o que faz. Então, não é que faz. Aí você compra uma barra que é R$7, um louco que é 70, com o mesmo peso. Você vai gastar. Deus é bom. Amém? Mas é isso. Mais alguma coisa? É isso mesmo? Porto Seguro, tem vaga ainda? Quem quiser para Porto Seguro, ainda tem só 4 vagas agora para Porto Seguro. Então, se ficar pensando muito, vai ficar pensando aqui. Então, seja rápido. Amém? Escola de Líderes. Terça-feira, encontro de casais. Quarta-feira, o quê? M12, quarta-feira. Então, queridos, que essa palavra continue falando aos nossos corações. Que o Senhor nos chame para essa realidade de ser o caminho, de ser a verdade, de ser a vida, de viver o ministério da reconciliação. Eu profetizo que a sua vida vai resplandecer a glória de Cristo. E as pessoas vão ver Deus na sua vida. E vão se converter a partir do seu testemunho. Queridos, nessa paz, um beijo no coração.